paz a todos. Eu vim aqui trazer uma pequena reflexão que fala sobre o fruto do Espírito. E essa palavra está em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar? Amado Deus e Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa fazer morada, Senhor, em todas as pessoas que irão recebê-la, Senhor. Que possamos, Senhor, entender, Senhor, e dar fruto, Senhor, como está escrito na tua palavra. Por tudo, Senhor, nós já te agradecemos pelo precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, o fruto do Espírito, ele é um só. Ele tem as suas virtudes. E hoje eu vou falar sobre a virtude da bondade. Nessa passagem, procurando entender o que significa bondade, ela diz o seguinte: a bondade desse texto, Gálatas 5, significa trabalhar em benefício dos outros, não de si mesmo. Paulo menciona novamente em Gálatas 6:10, que diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Conforme Paulo diz, façamos bem a todos, não só aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, mas principalmente os nossos irmãos de fé. Por que principalmente os irmãos de fé? Porque muitos estão precisando de ajuda, muitos precisam de um carinho, muitos precisam de um abraço, muitos precisam que possamos refletir a bondade de Cristo. Na Bíblia nós vemos tantas bondades que Deus faz e que possamos refletir sobre isso, que possamos expressar essa virtude da bondade. E falando nisso, ser uma pessoa bondosa não é só fazer o bem para quem você ama. Ser bondoso é o comportamento exigido, que exige hábito e não exceção. Seja bom com todos os que cruzarem o seu caminho. Nessa época da pandemia, a gente fica mais assim, interagindo nas redes sociais, vendo várias coisas, e eu acompanho algumas pessoas, principalmente na rede social do Instagram. E eu tava vendo, tem muitos famosos e alguns anônimos também, que ficam fazendo caridade, fazendo algumas coisas para ajudar as pessoas. E essa é a bondade que o mundo mostra. Não estou dizendo que é ruim, essas que eu vou citar aqui. E eu selecionei algumas que eu achei interessante. A primeira foi a seguinte: eu vi uma reportagem de uma médica, né? São os médicos que abrem mão de estar com a família para estar cuidando das pessoas que estão com essa doença do Covid, né? Outro dia eu vi também um cartazinho, uma menininha, devia ter uns 4, 5 anos, ela segurando um cartaz e as pessoas passavam e ela dizendo assim: gosto de todos. O outro também foi um vídeo que nós recebemos no WhatsApp, que era um menininho vestido de gari, a mãe estava do lado, e eles estavam esperando o caminhão vir. E quando o caminhão veio, ele todo vestidinho de gari, ele foi até os garis para dar a cesta básica para todos eles. E isso é um gesto de bondade, né? É um gesto de bondade que, assim, o mundo também faz. Mas e nós, cristãos? Como é que nós devemos fazer essa bondade? Como é que nós devemos ter essa bondade? Porque, assim, quando acabar essa pandemia, como será? Será que isso vai virar um hábito das pessoas? Ou será que isso é só passageiro? Porque está nessa fase. E para a gente poder pensar um pouco, como é que o cristão desenvolve esse fruto do Espírito?
Como é que ele desenvolve essa virtude? Tem tantas outras, né? Mas em específico da bondade. Ele tem que estar alicerçado na palavra. Nós temos que viver Cristo. Temos que viver em Deus. E na passagem de João 15, do versículo 1 ao versículo 8, eu vou ler só um pedacinho, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E assim, para que a gente possa produzir fruto da bondade, nós temos que estar alicerçados na palavra. E isso vai se tornar até uma coisa natural, né? Vendo essas atitudes das pessoas do mundo, são legais e tal, mas provavelmente muitas passageiras. Muitas pessoas fazendo para poder ser repercussão, né? Alguns famosos fazem para poder ter mais visualização. Mas e nós? Como é que nós devemos agir? Nós devemos agir, gente, como Cristo age. Como Cristo age até hoje na nossa vida. Com a bondade dele. Que a bondade dele, ela supera todas as coisas, né? Que nós possamos entender que precisamos estar, como diz aqui na palavra, no ramo. Precisamos ser um ramo que está agarradinho ali na árvore. Precisamos estar enxertados, né? Como diz a palavra de Deus. Como a gente vê às vezes lá na igreja, né? Que saudades da nossa igreja. A irmã Adriana colocou presa nas árvores aquelas orquídeas, né? Para quê? Para que aquelas orquídeas possam dar flor, para que aquelas orquídeas possam ficar bonitas, né? E elas estão enxertadas numa árvore. E que possamos estarmos enxertados para dar fruto, para poder mostrar para o mundo quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós servimos. É um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus que tem tantas virtudes e que possamos senti-las no coração, né? Que possamos vivê-la verdadeiramente, né? Eu sei que nos dias de hoje as emoções estão muito afloradas. Nos dias de hoje nós estamos vivendo momentos assim muito intensos, né? Mas que possamos fazer essa bondade. A bondade dentro da nossa casa. A bondade tem que partir de nós, né? Então assim, acordar, quem tem filhos, né? Acordar com carinho. Eu lembro que a minha mãe acordava, gente, cantando. Não vou cantar a musiquinha da minha mãe, mas ela acordava a gente cantando, abrindo a janela, né? E abraçando, beijando. Muitas das vezes até deitava para dormir comigo e com meu irmão. Mas é a bondade, é o amor dela, né? Que você possa acordar, fazer um café da manhã. Não precisa muito, o café da manhã pode ser o café com pão, com manteiga, mas quando você faz de coração, quando você realmente tem Cristo, quando você realmente está alicerçado ali, quando você realmente está enxertado, aquela bondade, aquele café se torna maravilhoso, né? Que um bom dia, você desejar um bom dia para o seu familiar. Às vezes a pessoa, muitas das vezes os maridos, alguns perderam o emprego, outros não sabem como vai ser o dia de amanhã, mas que você possa dar aquele bom dia, aquele abraço, que a tua bondade possa fazer morada na sua casa, entendeu? Que a bondade possa ser estendida e possa ser estendida aos vizinhos. Você não precisa, na época que estamos vivendo, abraçar ninguém, beijar ninguém, mas você possa, se você for numa rua, comprar um pão para você, compra o pão para o seu vizinho, compra o pão para o seu parente que mora próximo, que não pode ir à rua, entendeu? Que você possa fazer essas coisas com o coração em Cristo Jesus. E eu queria deixar 3 pontos para você refletir como eu tenho refletido. O primeiro é como os cristãos devemos possuir o fruto do Espírito.
como cristãos, nós temos a obrigação de possuir esse fruto do Espírito, que temos que buscar, temos que estarmos ligados a Ele, ligados a Deus, ligados ao Espírito Santo. O segundo ponto é: a bondade do cristão deve independer das circunstâncias. Entendeu? Então, assim, eu estava falando, estamos vivendo momentos difíceis, estamos passando por situações difíceis, muitos acordam e não sabem como vai ser o dia, muitos têm parentes que estão doentes, muitos estão passando por fome, ou então a casa, pode até perder a casa, mas que tenhamos esse fruto guardado no nosso coração. Que em meio a todas as situações possamos crer que Jesus é bondoso conosco, que a bondade de Deus está sobre a nossa vida, que Deus é tão bondoso que Ele vai cuidar, que Ele já está cuidando de cada um de nós. E o terceiro ponto é: para desenvolver o fruto do Espírito, precisamos estar na presença de Deus. Mas como posso estar na presença de Deus se a minha vida está de cabeça para baixo? Meditando na palavra, orando, jejuando. Irmãos, assim, eu já passei por vários desertos. E o último deserto que eu passei foi o que me ensinou muito: buscar a Deus. Eu não sabia como seria o dia de amanhã. Eu não sabia, tiveram momentos que eu não sabia como eu ia fazer as compras da casa. Mas a bondade de Deus veio sobre nós. Mas sabe como? Através da palavra. Que possamos buscar em Deus. E como é que a gente conversa com Deus? Orando. Orando a Deus. Uma oração sincera, uma oração de coração aberto. Uma oração sincera não precisa ser uma oração de 2 horas. Uma oração sincera não precisa ser uma oração de 10 minutos. Uma oração sincera precisa vir do coração. E quando a gente ora de coração, a bondade de Deus, o fruto do Espírito, ele vem sobre nós. O fruto é derramado sobre a nossa vida. Então, que possamos, nessa fase que estamos passando, possamos levar essa virtude que é a bondade para as pessoas, aos que estão ao nosso redor, aos que estão dentro da nossa casa, porque muitas famílias estão passando grandes problemas dentro de casa. Que possamos distribuir essa bondade, que possamos falar de Cristo, que no momento da luta, que eu sei que às vezes é muito difícil, parar, respirar e ler a palavra de Deus. Não precisa ser o capítulo inteiro, um versículo. Temos tantos devocionais. Irmãos, era essa palavra que eu queria deixar para vocês. E essas 3 meditações, que possamos crer que Deus está no controle de tudo. A paz do Senhor, que Deus derrame bênçãos sobre cada um de vocês. Amém?